Tá aí, galera, vamos lá para mais um React. E hoje vamos voltar a falar do que está acontecendo no Oriente Médio. Vamos voltar a falar porque é importante. Vamos reagir aqui a um trechinho do Rodrigo Silva. É isso mesmo, Rodrigo Silva no Critique. Aproveitando aqui para dar uma moral para a galera lá do Critique, que é um podcast que a gente dominou, né? Tudo nosso, só olhar lá os mais assistidos do Critique, é tudo nosso, e depois de nós é nós de novo. E quem está falando aqui, que é o Rodrigo Silva, está falando sobre o Estatuto do Hamas para eliminar Israel. Chimo quente, com certeza. Faz tempo que eu não falo disso, embora a gente já tenha comentado bastante esse assunto, tentando driblar aí a censura das redes, porque afinal de contas há um discurso uníssono sobre o que está acontecendo lá, a fim de moldar a nossa opinião, e tudo isso eu vou aqui discutir um pouquinho hoje com vocês. Beleza? Então, bora lá sem mais enrolação. A gente falou um pouco do povo judeu, você falou um pouco ali do Oriente Médio e Palestina, não tem como fugir um pouco do que está acontecendo. A gente fica, eu, o Diegão, o Geiger, a gente fica discutindo muito sobre os fenômenos aí geopolíticos. No seu ponto de vista, você entende que esse conflito atual, ele tem um pano de fundo religioso ou isso é desculpa? Olha, eu vou responder com uma cena. Quando um sujeito entra no lugar, criança, e grita, Allahu Akbar, Allah é grande, é religioso. Mas ele pode, sim, ele pode estar sob a influência. Olha só, né? Todo conflito, toda guerra, presta atenção no que eu vou falar agora. Todas as guerras são motivadas pela economia. A religião é uma ferramenta de dominação de classe, é um instrumento político. O poder político deriva do poder material. O controle sobre os recursos materiais, sobre a reprodução material da vida, é um controle econômico e deste deriva o poder político. Se você quiser falar em pano de fundo, enquanto elemento cultural, enquanto instrumento de convencimento, ok. Muitas guerras vão ser travadas sob a bandeira da religião. Mas isso apenas esconde o real caráter de toda a guerra. Toda guerra acontece por disputas políticas. E a política, isso é importante, ela é determinada pelo controle material, pelo controle de recursos, de pessoas, de relações de produção. É sempre o que está em jogo. E, mais uma vez, no caso específico do que acontece na Palestina, nós estamos diante disso. É óbvio que nós vamos criar, a partir do que acontece há 75 anos na região, muitos terroristas. Eu não gosto dessa designação, porque isso se transforma numa coisa genérica. Porque a guerra, a destruição, o apartheid, a colonização, a limpeza étnica que ocorre há 75 anos, necessariamente vai produzir uma resistência. E quanto maior for a disparidade entre os que resistem e os que ocupam, maior vai ser o nível de radicalização daqueles que vão enfrentar, que vão ser a resistência. Então a barbárie, o uso político da religião, também cresce. Então essa atitude, que em parte sequer é verdade, porque aquilo que circulou sobre as decapitações das criancinhas, dos bebezinhos, isso já se demonstrou um fake. Isso é mentira. Não quer dizer que não tenha ocorrido no fatídico dia 7 lá, uma porção de atos bárbaros. Parte deles cometidos, inclusive, pelo próprio exército de Israel. Porque a gente já sabe hoje que
Eles já tinham a informação sobre o ataque antes do ocorrido e fizeram vista grossa para poder ensejar uma vingança. Não há preocupação, ou pelo menos não há a primazia da preocupação por parte de Israel em libertar os sequestrados, porque eles são a justificativa para o extermínio total da Palestina. Da mesma maneira que a gente sabe que nesse mesmo dia 7, soldados de Israel assassinaram pessoas de Israel, tanto nos assentamentos quanto na própria fatídica rave. E ainda a mentira como arma de guerra sendo utilizada desde o primeiro dia, como no caso dos tais bebezinhos aí que o Rodrigo Silva está citando. É lógico que é uma barbárie, é lógico que é uma violência, é lógico que a resistência palestina que é realizada pelo Hamas, não só pelo Hamas, mas o Hamas é sim uma forma de resistência. Forma essa, inclusive, fomentada com vista grossa, com financiamento de Israel, a fim de enfraquecer os grupos políticos que estavam mais interessados no diálogo, fortalecendo o extremismo para criar o inimigo perfeito, culminando com o assassinato do fundador do Hamas, o que ajudou o Hamas a chegar ao poder lá no início do século XXI. Porque tudo isso é necessário para levar a cabo o projeto que é o mesmo desde a criação do Estado de Israel, que é o projeto de executar ali uma limpeza étnica e se apoderar politicamente da região. Então, quanto mais Israel jogar bomba, quanto mais Israel matar palestino, quanto mais guetos se formarem na região, mais indignação, revolta e extremismo será produzido. Não só lá em Gaza, não só na Cisjordânia, mas no mundo todo. Porque, por mais que eles controlem a informação, eles não conseguem ter um monopólio absoluto da informação. E muita gente, a partir do que a gente está fazendo aqui, consegue enxergar o que realmente está acontecendo. E se revolta com isso. E sabe onde é que estoura essa revolta? Contra os próprios judeus. Porque nem todo mundo consegue ter o discernimento de separar o sionismo enquanto projeto político, né, racista, da tradição cultural judaica, do povo judeu que está espalhado pelo mundo inteiro. E o próprio povo judeu também se transforma em vítima. Em que sentido? A distorção da informação, a manipulação da mídia de massa, faz com que o judeu defenda também Israel, porque afinal de contas é o seu lar, é a sua autodeterminação, é o seu povo, é o seu país. Que pelo judeu médio, no mundo inteiro, é visto como algo a ser defendido. Por que não defender a existência de Israel? E aí, ao defender, o judeu médio acaba ajudando a subscrever o maior projeto genocida do nosso tempo. Como que isso não vai gerar revolta contra o judeu? Vai acabar gerando. É correto? Não é. Porque há uma estrutura política que leva as pessoas a chegarem nessas conclusões. Com isso, eu não estou dizendo que é verdadeira a mentira dos sionistas, lá dos 96% dos judeus do mundo serem sionistas. Isso é uma pesquisa fake realizada nos Estados Unidos com uma pergunta enviesada para produzir esse resultado, que serve de propaganda. Mas é razoável admitirmos que a maior parte dos judeus defenda, sim, a existência e a soberania do Estado de Israel. Por causa dessa mesma lógica. Agora, quando a gente olha para o que acontece em Israel, nós vamos ver que o Netanyahu, que é um extremista de direita, ligado a um partido que tem as mesmas características dos partidos que hoje ascendem mundialmente na política, ancorados no ultraconservadorismo de direita, que é eufemismo para fascismo.
Ele enfrenta localmente pesada resistência e oposição. E governa Israel como uma ditadura, embora da porta para fora e divulgado pela mídia de massa com o apoio do Ocidente inteiro, se venda como a única democracia do Oriente Médio, o que é flagrantemente falso. Agora a gente pode continuar aqui, porque tem muita besteira pela frente, provavelmente. Influência religiosa, mas o pretexto para ele estar... É religioso. É religioso, porque é simples, é só ler o Estatuto do Hamas. O pretexto não é religioso, ficou claro para vocês, né, gente? A religião, ela sim permeia toda essa discussão, mas o sionismo é uma criação política, a guerra tem uma finalidade política, e essa finalidade política vem para atender interesses econômicos, tá? A guerra está na superfície, ou melhor, a religião está na superfície da guerra. Mas não é a explicação mais abstrata. O Estatuto do Hamas não diz criar Estado palestino. Eliminar Israel. A ideia de criar Estado palestino é a desculpa que estão usando agora, pegando a causa nobre, repito, causa nobre do povo palestino, como ele é para fazer a barbárie. Eu tenho que falar de maneira muito clara isso aqui. Cara, assim, a luta, tá, pela criação de um Estado palestino, ela é muito anterior a tudo isso. Ela remonta ao século XIX já. Antes ainda, mas ela já está muito bem estruturada, com mapa, com organização política, com cultura própria, enfim, com unidade, pelo menos desde o final do século XIX. Era uma luta que já acontecia em meio à dominação inglesa da região. Então essa luta sempre existiu, porque era o povo que politicamente tinha melhores condições de reivindicar este processo emancipatório na região na época da colonização. Quando o Estado de Israel é criado, essa luta vai por água abaixo, porque se insere na região um elemento que não teria condições políticas de se formatar ali naquelas circunstâncias. Porque o movimento político dos palestinos era muito mais bem organizado, muito mais bem avançado e era majoritário em termos populacionais, de organização cultural. Inclusive, termos econômicos, porque era aquela parcela política da sociedade que tocava a produção na região. O que eu quero dizer com isso? A formatação do Estado de Israel na região, na forma como foi feita, com os interesses e objetivos que sempre tiveram, impede a construção desse Estado palestino. De modo que o objetivo de Israel é eliminar a Palestina. Quando os palestinos dizem Palestina livre do rio ao mar, a galera acha um absurdo porque isso eliminaria Israel. Sendo que Israel fala literalmente a mesma coisa. Um agravante, é um país que é uma excrescência, um enclave, uma colônia, se vocês preferirem, do Ocidente ali, altamente financiada, que tem a mídia de massa global, que trabalha a partir das agências de notícias, mandando os releases para a mídia do mundo inteiro e contando a sua versão da história. Tudo isso está do lado de Israel. O que fica do lado palestino? Então vejam, eliminar Israel, eu não estou nem entrando no juízo de valor, eu estou aqui entendendo a lógica junto com vocês. Mas do lado palestino, pelo menos dessa parte da resistência, eliminar Israel é uma questão de sobrevivência. Por quê? Porque Israel está ali para eliminar a Palestina. Então me causa espanto um discurso desse não ser visto como ridículo, por quê? Israel quer eliminar a Palestina. Aí a galera fica que nem o Pikachu surpreso quando surge na Palestina, depois de 70 e tantos anos de massacre, um grupo que decidiu fazer a mesma coisa com Israel. Não é guerra, gente. Não é guerra o que está acontecendo. Onde é que está a marinha, a aeronáutica, os exércitos da Palestina? A desculpa não é eliminar o Hamas, isso é mentira. É só olhar o que está acontecendo na Cisjordânia, que é administrada pela autoridade palestina, onde a princípio não tem Hamas.
Isso está acontecendo não é desde do último dia 7 de outubro, se eu não me engano, é isso, né, gente, do ano passado. Isso está acontecendo há mais de 70 anos. Vocês acham que não vai surgir esse tipo de grupo? Não só vai, como esse tipo de grupo é estimulado pela política de Israel. Não é porque eu quero polêmica, tô demonizando o grupo e favorecendo, não é isso. Você entendeu? É a mesma coisa de traficante se valer dos problemas sociais do Brasil para justificar o tráfico de drogas. Nas comunidades do Rio. Uhum. Olha que visão mais rasa, né, gente, sobre a questão do tráfico de drogas. É uma comparação absolutamente descabida. O tráfico é uma opção econômica. E como tal, tá, o seu poder político é derivado do seu poder econômico. Nas comunidades, que ele está citando aí do Rio de Janeiro, e isso serve para qualquer lugar do Brasil, me arrisco a dizer do mundo, claro, guardadas as suas peculiaridades, são locais onde falta Estado para um caralho. Então você tem uma população extremamente pobre, por falta de mercados, por falta de desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, então não tem infraestrutura, não tem saneamento, não tem opção cultural, não tem emprego, não tem opção de renda. O que acontece ali? Nessa falta de opção de renda, algumas pessoas vão se aproveitar de uma demanda. Porque a questão das drogas, gente, ela é uma questão resolvida. A demanda. Nós, humanos, consumimos substâncias que podem ser consideradas drogas desde sempre. Desde sempre, desde que nós existimos nesse planeta. Tá? E o que aconteceu no estabelecimento da guerra às drogas é que o mercado definiu o que dessas substâncias poderia ser mercantilizado legalmente e o que não poderia. Essas deliberações foram econômicas. Econômicas, para atender interesses econômicos. O jogo político que se estabelece a fim de criar as chamadas drogas ilícitas é um embate econômico. Tá? E isso foi feito e isso é sustentado porque há uma rede mundial que depende da proibição de algumas substâncias. Porque isso justifica invasão de outros países, isso justifica embargos, isso justifica guerra, tem todo um mercado que sobrevive nesse submundo. Mas na comunidade, o que acontece? Alguns grupos vão se organizar para aproveitar essa demanda e vão criar redes de varejo para atender essa demanda. E isso torna esses grupos endinheirados. Então, esse poder econômico se converte dentro da comunidade em poder político. Só que como aquelas pessoas vivem lá, recrutam sua força de trabalho lá, precisam tocar os seus negócios lá, embora não produzam lá, sejam varejistas, os verdadeiros traficantes, é gente com muito dinheiro, é a nata da burguesia, são políticos, são militares do Brasil e do mundo. Geralmente esses são os produtores dessas substâncias. Os varejistas é que estão nas comunidades. E aí, então, para ter uma situação de convivência, de respeito, eles vão acabar criando códigos sociais de conduta dentro das comunidades. Aqui não pode roubar, aqui não pode isso, não pode aquilo. Aqui é assim que a gente faz, aqui a gente acolhe em alguma medida, ajuda em alguma medida. Isso é todo um sistema social que se cria em função da demanda. Então vejam como o Rodrigo Silva aqui, na sua análise rasa, né, pouco inteligente da questão, leva essa pauta para uma questão moral. Perde a razão estrutural da pauta. Ah, não, o traficante é mau, que ele vende tóxico, então ele é mau. É isso? Como ele é mau, ele quer se fazer de bonzinho, ele vai ser o protetor da comunidade, o padrinho, o que ajuda, não sei o quê. Saca? Essa não é uma boa explicação, porque isso não explica a razão material para essa organização nas comunidades. A análise material sempre tem que partir da luta de classes e da disputa
que se dá em torno da reprodução material da vida. Tem gente pobre que passa aperto, que tá esquecido pelos órgãos públicos? Tem. Uhum. Tem Às muito. vezes que acolhe a igreja. Ora, há pobres, há desfavorecidos, viu? Eu até sei que eles existem. Parabéns, Rodrigo, parabéns, olha só, hein? Às vezes a igreja local, tem muita ONG, igrejas, Templos, templos, centros espíritas, e às vezes até traficantes. Porque tem muito morro que o líder do tráfico, ele paga a cesta básica no Natal, contrata um cara pra vestir de Papai Noel, ele faz um baile funk, dá bebida de graça pra todo mundo e traz algum MC famoso. Você entendeu? Algum cantor famoso. E tá lá, você vê lá no baile funk os caras tudo com metralhadora e as meninas todas lá e tal. Ele coloca gato, manda colocar gato lá, miliciano e traficante. No caso do Rio de Janeiro já tá bem meio a meio isso aí, né? Acho até que a milícia já tá na frente, né? Mas vamos lá. Manda colocar gato lá. Então, quer dizer, enquanto você paga lá na sua casa pra ter o streaming do Netflix ou da Disney, qualquer coisa, o cara na comunidade ele tem de graça. Ele não paga. Ele tem o botijão de gás que o traficante dá pra ele, ou miliciano. Só que esses atos beneméricos estão longe de ser uma virtude. Estão longe de ser uma virtude. Você tá entendendo? Entendeu? O cara tá preocupado em identificar vícios e virtudes. Né? É a régua moral do liberal. Isso não tem nada a ver com vício ou virtude. Isso não é nem vício, nem virtude. Né? Isso são signos sociais que se cria numa comunidade onde se vive. Né? O que está se estabelecendo ali é a política, pautada pelo que pauta sempre a política, que é o poder econômico. O traficante ele ganha poder econômico e ele precisa trabalhar ali, esse é o espaço dele. Ele tem que estabelecer relações sociais, convenções sociais. A política se estabelece dessa forma. Tão longe. Por mais que ele ponte... E vai mais, o tráfico é tão organizado, chama tráfico organizado, o crime organizado. Eles pagam jovens da comunidade para estudar direito, para depois ser advogado deles. Eles obrigam o pessoal a votar naquele... Claro, porque o cara vai preso, né? Ele vai precisar de advogado. Entende como uma questão é material? É uma questão de disputa. Uma disputa material. E naquele vereador ali pro camarada ser eleito para poder depois votar a lei lá na frente do deputado. Também né? o governo, né? Sabe? Nós sabemos disso. E qual a diferença, por exemplo, do que as grandes empresas fazem? Porque o tráfico elegeu um deputado. Sim, ele tem que atuar na esfera política para defender os seus interesses, da mesma maneira que a milícia faz, da mesma maneira que os bancos fazem, da mesma maneira que o agronegócio faz, da mesma maneira que o setor de mineração faz. Vocês acham que quando a JBL dá dinheiro para a campanha da Dilma e para a campanha do Aécio, ela está fazendo o quê? Pega a lista desses deputados aí de 10 mandatos. Veja quem é que banca eles. Vocês vão entender quem é que eles defendem. Se chama política. Nós não temos... Seria irresponsável usar o microfone aqui para dar nomes de coisas que eu não posso provar, mas é sabido que tem gente em todos os escalões da política que tem ligação com... Todo mundo sabe disso. Entre o empresariado, tem gente grande, tem gente boa aí, entre aspas, né? Andando de Rolex, morando na Zona Sul, com um carro luxuoso e que tem ligação com o narcotráfico. Sabe? Só que a maior parte deles não é o pobre preto favelado, tá? A maior parte deles é o velho branco engravatado. Esses são os traficantes. Não se produz uma grama de droga na favela. Tá? Isso vem da Bolívia, do Paraguai, da Colômbia, vem do interior do Brasil, mas bem longe do sudeste, dos centros urbanos, tá? Vem dessas fazendas que tem aí pistas clandestinas de pouso, esses lugares assim que se encontram helicópteros, que se encontram pequenos aviões. É daí que vem a droga. Um aviãozinho desse que cruza aí com, sei lá, 90 quilos, 100 quilos de pasta base de cocaína, isso não é de propriedade de quem está no Morro do Rio de Janeiro. Quem está no Morro do Rio de Janeiro é o varejista. É o varejista. O traficante está no condomínio, está na Barra, está em Alphaville. É nesses lugares que estão os traficantes. A população que sofre na mão deles não pode falar. Por quê? Se uma pessoa lá denuncia, no outro dia ele tá lá com o fuzil na cabeça da mãe do cara. Ele tá pegando a esposa do cara.
É esse que é o problema. Só que do lado de cá tem um discurso hipócrita, que eu chamo de hipócrita porque é hipócrita, é que toda vez que tem troca de tiros no morro, quem mata só a polícia. É só a polícia. Morreu uma criança no morro. A polícia do Rio de Janeiro atira numa criança de 12 anos. Tá, mas vem cá, só um pouquinho. Mas se a polícia mata, não pode falar, A guerra às drogas, ela é vencida pelas drogas todos os anos, né? Que é a mesma coisa de pegar um cubo de gelo e começar a enxugar ele, né? Começa a enxugar ele, né? O que mata as pessoas não são as drogas, é a proibição. Que dia que você regulamentar, legalizar, tá? O consumidor, que em geral é um pequeno burguês, um classe média, tá? Esse é o cliente, tá? Ele vai preferir pagar mais caro, mas não ter que subir o morro. E aí isso acaba se cartelizando, as empresas vêm, tomam conta, chegam os capitalistas e sai o Lupen, né? E os capitalistas tomam conta da brincadeira toda. Saem os traficantes, que eles chamam de traficantes, né? Mas isso teria implicações políticas, né? Muitos grupos políticos que dominam essa lógica seriam desfavorecidos. Então eles não fazem. Por exemplo, se você vai ver os nossos presídios, quase todo mundo que tá lá por causa da guerra às drogas. Seja direto ou indiretamente. Ou é o aviãozinho, ou é a mula, ou é o varejista, ou é o segurança, ou é o executor, ou é um informante, ou cometeu algum crime dentro do ecossistema do tráfico, seja um roubo, seja um sequestro, um assassinato, seja uma guerra entre facções, quase todo mundo que está preso por causa da guerra às drogas. Direta ou indiretamente. Para que servem os presídios? Os presídios são ferramentas de controle social. Porque quem está preso tem CEP, cor e classe social específico. Então, a guerra às drogas é um instrumento perfeito para prender o pobre, né? Porque quando você é classe média alta ou é rico, não é preso. Se a sua mãe for juíza, mesmo se você for traficante, ela vai lá e vai te tirar da cadeia e o que ela vai ganhar com isso é uma aposentadoria bem gorda. Isso é o que acontece. Então a polícia, ela também cumpre um papel nisso aí, que é ser a bucha de canhão dos capitalistas que organizam essa porra toda. Então esse policial é alimentado com ódio e ele vai para lá. Ele vai lá para reprimir aquilo que está acontecendo, para gerar manchete para jornal, para gerar pauta para a imprensa, para gerar pauta para discussão política dos políticos da burguesia. E a polícia mata e morre. Não é isso? Mata e morre. Só que, sabe por que chama mais atenção quando um policial mata, pelo menos entre os progressistas? Porque, a princípio, os policiais são os bonzinhos, né? Bom, se o bandido matou alguém, bom, é porque ele é bandido, né? Ah, meu policial matou. Pô, meu policial não era o que estava lá para evitar a morte? Ah, mas ele matou um bandido. Bom, quando acontece isso, você ainda consegue, embora a discussão seja bem mais profunda, você consegue achar uma justificativa moral. Agora, quando é uma criança, quando é uma pessoa desarmada, quando é um caso de despreparo, quando é uma ação truculenta, violenta, quando é uma operação escudo, morrer um PM, eles entram matando a esmo. Quem tiver pelo caminho, uma semana, vai morrer. Vai morrer e não tem. Tiver no caminho, morre. Que mataram um policial. O PM em si, pessoa física, é vítima. A instituição é assassino. A luta política entrega esses jovens para a morte, porque o PM ele é recrutado na comunidade. Depois ele volta na comunidade para matar aqueles que não foram recrutados pela PM, que não foram recrutados pela milícia, mas que foram recrutados pelo tráfico. Em todas as atitudes de recrutamento, nós estamos diante de uma opção econômica do jovem.
Então é uma grande farsa. A guerra às drogas é uma grande farsa, né? Que serve para encarcerar o pobre, para matar o pobre, para isolar dentro da cidade o pobre em determinados guetos, determinadas áreas. Nessas determinadas áreas a polícia entra matando, nessas determinadas áreas não tem saneamento básico, não tem opção cultural, não tem infraestrutura, não tem nada. Aí o traficante vai acolher, aí o miliciano vai acolher, aí o pastor vai acolher, que são aqueles grupos que vão atuar politicamente ali, se aproveitando da falência do Estado e oferecer qualquer coisa para aquela gente. Qualquer perspectiva para aquela gente. E é lógico que a brutalização que as pessoas passam na academia de formação militar vai explodir lá. Eu estou dizendo que o traficante é santo, nem o policial é bandido. Eu estou simplesmente tentando colocar a coisa em perspectiva do porquê que acontece assim. A avaliação moral, cada um pode fazer uma. Não me interessa nesse momento. Beleza? Vamos continuar. O traficante, pra mim, parece que todos são snipers. Eles nunca atingem um civil. É só a polícia que mata. Tem corrupção na polícia? Claro que tem. Tem a banda podre da polícia? Lógico que tem. Como eu sou... Só que... eu conheço. Não é uma questão de ter a banda podre. A instituição é podre. O que você encontra ali são as exceções que não são podres. Que tem, pra caralho. Geralmente estão num serviço burocrático, afastado da zica toda, estão num bairro mais tranquilo. Não é isso? Aí tem aqueles que viram bucho de canhão na polícia. É uma instituição que faz as pessoas ficarem piores. Necessariamente, gente. Você tem que ser desumanizado para conseguir ser um bom policial. Se você não perder a sua humanidade, você não vai ser um bom policial para esse tipo de operação. Eles vão te largar num bairrozinho de bacana, vai ser o PM do Alphaville, hein? Vai ficar lá o dia inteiro levando mijada de burguês, sendo humilhado lá, vai ficar lá, né? Mas vai ficar bem gordinho, não vai ter estresse, não vai tomar tiro na cara, tá tudo certo. Agora, para você ir para esse tipo de operação, você precisa não ser mais humano. Você tem que ter condições de assassinar uma pessoa a queima-roupa, a sangue frio. Só que isso escala para um sadismo, né? Um sadismo. Se você perde a sua humanidade no meio desse caminho, você se transforma num sádico. Infelizmente é o que a gente vê. Então, a formatação militar. Eu acho que a pauta pelo fim da polícia militar, ela é uma pauta que é importante. Vai resolver? Não, não vai. Até porque a Polícia Civil também tem uma cultura militarizada no seu processo de formação. Não tão grave, mas tem. Também precisa acabar nesse sentido. Só que enquanto existir propriedade privada, necessariamente nós vamos precisar de polícia, porque uma coisa está ligada à outra. Um primeiro passo é desmilitarizar. Porque a lógica que mais desumaniza, embrutece, é a lógica da formação militar. Então já seria um bom começo. Desmilitarizar. Né? Acabar com essa herança da ditadura, esse resquício arcaico que nós temos. Né? Quanto menos participação militar nós tivermos na sociedade civil, melhor. Militar não é nem para ser visto na sociedade. Em condições de temperatura e pressão normais, a gente não pode nem perceber que eles existem. Tá? Militar e juiz, na democracia burguesa, o ideal é que não se perceba que eles existem. Sinal que estão funcionando melhor. Não é isso? Vamos continuar. É o filme Bop, né? Tropa de Elite. Agora, eu não posso, também sou formado em filosofia, usar uma falácia argumentativa. Sabe qual que é a falácia argumentativa? Não. O tráfico de drogas realmente é isso. Mas a polícia também, olha o que ela faz com a população de bem, olha o caveirão quando entra. Aí quando você começa a demonizar a polícia, você tira o foco do problema que são os traficantes e começa a demonizar a polícia. Entenderam aí? O foco é os traficantes. Quer dizer, o foco é tirar toda a estrutura que causa o conflito e jogar essa causa num problema moral. É porque eu sou formado em filosofia. Puta que pariu, né, meu? Vira só um rótulo dizer.
Sou filósofo. Caralho. O policial é malvado. Não, o policial não é malvado. Ele está inserido dentro de uma lógica que reproduz essa violência. Ele está lá para isso. O traficante é bonzinho? Não. Ele não é bonzinho. Ele está se aproveitando de uma demanda e vai lutar para manter o seu negócio. E o nome dessa luta é guerra. É guerra às drogas, se você preferir. Ninguém nessa história é mocinho ou bandido. O que a gente tem que entender é o que faz essas pessoas se matarem e matarem os outros. Transformar a vida de um monte de gente no inferno. Porque tem um monte de gente no meio desse fogo cruzado. Tá? Porque morre agente do varejo do tráfico, morre policial, morre inocente. Numa guerra criada por quem quer ganhar dinheiro com ela. E não foram nem os traficantes, nem os policiais que escolheram. Eles estão ali como parte de um processo produto da disputa política que legalizou umas substâncias e proibiu outras. Vejam como a análise liberal ela é rasa, gente. Vejam o poder da análise materialista histórica. Porque ela explica. Senão você cai sempre em chavões morais. O traficante é mau. Ele escolheu ser mau. Vamos lutar para que ele seja uma pessoa boa. Vamos ver se ele encontra Jesus, né? Se ele encontrar Jesus e se purificar, se arrepender dos seus pecados, se for outra pessoa, ele vai deixar de ser um traficante. Pode acontecer isso? Pode. Mas sabe o que vai acontecer? No outro dia vai ter outro lugar dele. Porque a lógica que reproduz esse tipo de pessoa não foi alterada a partir de uma elevação moral de um indivíduo de outro. Mas tem aquele policial que é bacana, que é honesto, né? Que não pede arrego, que não mata, que não espanca, que não trabalha para a milícia. Tem. Sempre vai ter. Vai ter esse, vai chegar outro que vai fazer tudo de ruim que esse não faz. Porque tem uma estrutura estimulando que essas coisas aconteçam. Como é que você vai solucionar esse problema sem mudar a estrutura que reproduz essa lógica? Simplesmente não dá. Se amanhã todos os maus policiais acordarem decididos a serem bons policiais, se amanhã todos os traficantes decidirem abandonar o tráfico nas favelas, depois de amanhã nós vamos ter outros policiais maus e outros traficantes operando o tráfico. Porque a lógica está ali. É a mesma coisa que acontece quando se prende um traficante. Se estoura uma boca de fumo. Caiu a casa. Prenderam o cara. O que acontece? No outro dia, tem alguém vendendo no mesmo lugar, atendendo a mesma demanda. No outro dia, às vezes no mesmo dia. Por isso que é enxugar gelo, galera. É enxugar gelo. É gastar uma fortuna alimentando uma lógica de moer gente. Aí uma criança morre, aí queima pneu em público e fala policial é matador de inocente, policial é matador de trabalhador, e o pobre coitado do policial, que é um trabalhador, ele não pode sair com a farda de casa porque ele pode ser morto. Ele não pode ser com o distintivo no bolso que ele pode ser morto. Uhum. E eles têm prêmio pra cara que mata a polícia. É isso. E aí muitos acabam se defendendo disso, se desumanizando ainda mais e virando um assassino. Então o meu problema não é querer avaliar moralmente o policial mal. É entender que é uma estrutura que reproduz essa lógica. E a polícia é demonizada. Só que existe a banda podre da polícia. Quando existe a banda podre do tráfico, o tráfico todo é podre. Uhum. Tá entendendo? Olha o moralismo tosco e inútil enquanto ferramenta de análise sociológica. A banda podre da polícia. O que acontece, Rodrigo, se limpar toda a banda podre da polícia amanhã? Depois de amanhã tem outra banda podre. O tráfico é todo mal. Então vamos prender todos os traficantes do Rio de Janeiro num dia. O que vai ter no outro dia? Entenderam a ingenuidade? Eu não sei se é ingenuidade ou se é falta de caráter mesmo. Sabe? Eu não sei. Não sei. Eu não sei se esse cara ele é só burro
e se acha inteligente na hora de fazer uma análise, ou se ele faz isso de propósito para mentir, para enganar. Aí eu acho que vocês podem tomar as conclusões aí de vocês. Então não é 6 e meia dúzia. Vocês trabalham com números. Vocês trabalham com números. Tá certo? Uma empresa que teve um problema em 10% dos automóveis, ela faz um recall, porque os automóveis daquela série saíram com problema. Isso não descredibiliza a empresa. Olha só a comparação do estúpido, cara. Então eu tive um problema numa linha de montagem. E aí tive uma porcentagem dos automóveis produzidos com um defeito de fábrica. Então eu chamo e faço um recall. Resolvo o problema na linha de montagem e deu o problema, desapareceu. Vamos trazer isso para a analogia que ele está toscamente tentando fazer. Nós temos um monte de policial mau. Vamos punir, vamos tirar da corporação esses policiais? Beleza. Mas o que vai acontecer se nós não resolver o problema na linha de montagem? Vão chegar novos maus policiais. Então não adianta só tirar do mercado os maus policiais. Tem que entender o que está produzindo os maus policiais. Então, quando uma fábrica de automóveis faz um recall, é porque ela identificou um problema, resolveu o problema na produção e não produz mais aquele mesmo problema. Então, nós temos que fazer a mesma coisa com os policiais. Tá, mas o que está fazendo a gente produzir maus policiais? Ah, é a estrutura militarizada. Ah, é a guerra às drogas. Vamos acabar com a estrutura militarizada e vamos legalizar as drogas para acabar com essa forma de produzir maus policiais? Ah, não, aí a gente não quer, porque a gente não pode enxergar o problema. Agora, uma empresa que faz carro de qualquer jeito, sem freio, você não compra um carro daquela empresa de jeito nenhum. Não é a mesma coisa. Então, repito, na polícia existe uma banda podre. No tráfico não tem banda podre. O tráfico todo é banda podre. Então você não pode falar a mesma coisa. E aí, o pessoal pega toda a situação... Sabe assim, vejam como todo tráfico é banda podre. Tá, uma determinada lógica sim, porque é ilegal. Então, se eu quiser dizer que pelo fato de ser ilegal é podre, ok. Então veja. Se amanhã a gente legaliza as drogas, tudo vira banda boa. Não é isso? O cara que vende maconha ilegal e o cara que vende maconha legalmente, o que vende ilegal é podre, o que vende legalmente é bom. Já pensou? Mike Tyson, um dos grandes empresários da maconha nos Estados Unidos. É a banda podre, segundo o Rodrigo Silva. Vejam que... Vamos mais além. Hoje, se eu tiver escravos na minha fazenda, eu estaria na banda podre, que é ilegal. Não é isso? Agora, há 300 anos atrás, eu seria um cara respeitado, um granfino, um barão, quem sabe, respeitadíssimo na sociedade. Estou entendendo que o que faz a venda de determinadas substâncias ser banda podre ou não é uma lei que é uma expressão política da luta de classes? Por isso, eu não estou aqui defendendo o traficante. Eu estou tentando tirar a discussão do nível da moralidade para entender a estrutura que causa o problema. Tá? E para abafar os crimes controlados, começa a demonizar a polícia. E o que está acontecendo hoje é a mesma coisa. O Hamas, em Israel, o Hamas é o líder do tráfico de lá, que também assumiu a política em situações muito questionáveis, foram eleitos. Que o argumento é que foram eleitos com o apoio de Israel, com o financiamento de Israel, né? E o partido foi alimentado pela execução do seu líder, que foi encomendada por Israel. E a gente pode fazer essa analogia em que sentido? Olha, eu não estou aqui dizendo se o Hamas é bom ou mal, se ele é feio ou se ele é bonito. Ele é uma expressão da resistência, construída sobre aquelas condições impostas pela política. Então ele também vai ter que apadrinhar, ele vai ter que se estabelecer. Aquela lógica que eu comentei há pouco aqui com vocês sobre o que o traficante faz no morro, ou seja, uma lógica que implica na manutenção do seu trabalho, da sua vida cotidiana, também vai acontecer no lado do Hamas, dadas as condições materiais impostas à região.
Eles foram eleitos, eles são um partido político, foram eleitos como qualquer um, tudo bem. Mas Saddam Hussein também foi eleito. E era um ditador. Gaddafi também foi eleito. Saddam Hussein colocado, inclusive, no poder pelos Estados Unidos, né? O Gaddafi, que era o ditador, fazia da Líbia ter o maior IDH da África. E foi enviada para a Era do Bronze, depois da devastação lá cometida pelo Ocidente. Era um ditador. Mao Tse Tung também era um ditador e foi eleito. Mao Tse Tung foi um líder revolucionário, cacete. Ah, então a revolução na China aconteceu com uma eleição. Isso, Mao Tse Tung se elegeu e aí teve a revolução, entendeu? O ditador é eleito. Ai, caralho, eu acho ótimo, cara. Ele não deu golpe de Estado. O Partido Socialista Nazista de Hitler foi eleito. Foi eleito. Isso também é mentira. O Hitler também não foi eleito. Ele perdeu a eleição lá pro Hindenburg. Tá? Ele perdeu a eleição pro Hindenburg, tá? O partido dele elegeu um monte de parlamentares. Cara, pelo amor de Deus, cara. Eu achei que o cara era só raso na análise, mas não, ele não sabe questões elementares mesmo da história. Puta que pariu, cara. Então ser eleito não é um salvo-conduto para dizer que você não pratica terrorismo. Não, isso é verdade, tá? Isso é verdade. Agora, dizer que você falou, não for eleito. Tá certo? E aí o que acontece? Eles agora falam assim, é pela causa do povo palestino. Não é causa do povo palestino. O povo palestino é o que mais sofre na mão do Hamas. Cara, isso é também assim, é pela causa do povo palestino? Com certeza. São os melhores métodos? É a única maneira de enfrentar essa resistência? Não. Não. Mas é um grupo que organizou uma forma de resistência. E é sim pela causa da Palestina. E é produto do massacre que o povo palestino sofre há 76 anos. Não é o único grupo de resistência. Mas foi o grupo que para Israel era melhor. E quem faz o povo palestino sofrer é o governo sionista de Israel, que bombardeia escolas, hospitais, que corta recursos como água, como alimento, como energia elétrica, como internet, que produziu um apartheid, separando famílias, controlando onde as pessoas podem caminhar ou não, onde elas podem morar ou não, expulsando as pessoas da região, roubando as terras das pessoas. Eles entram na nossa casa, a Nakba acontece, tá, há décadas. Agora está intensificada, mas basicamente é o quê? Vem o Estado de Israel, expulsa o palestino da sua casa e bota ali um colono morando na sua casa. Como que isso não vai produzir ódio? Como que isso não vai produzir revolta, extremismo? Grupos políticos dispostos a fazer qualquer barbaridade para enfrentar isso. Como que não vai acontecer isso? Como que isso não vai gerar uma antipatia por quem se solidariza pelo genocídio palestino no mundo inteiro? Como que não vai acontecer isso? Porque alguém que tenha coragem de, numa falha, deixar que um míssil caia num hospital, como a Jihad Islâmica fez. Isso também é mentira. Quer dizer, o cara veio aqui e reproduziu um monte de mentira, gente. Ele reproduziu essa mentira, ele reproduziu a mentira dos bebezinhos degolados. Tá? Esse é um dos principais cuidados que a gente tem que ter quando vai abordar e vai tentar entender esse assunto. Tá? A mídia de massa mente compulsivamente sobre esse assunto. Compulsivamente. Tá? A mentira é uma arma fundamental, porque é injustificável o que está acontecendo na Palestina, do ponto de vista moral. Mas como esses caras são os paladinos da moral, ou eles mentem, ou eles mentem. Eles não têm opção não mentir. Porque se eles não mentir, é impossível eles defender moralmente o que está acontecendo. E eles não sabem fazer outra coisa a não ser se agarrar a aspectos morais para fazer as suas discussões. Beleza, gente? Chegou até aqui? Deixa um like, deixa um comentário aqui embaixo, te inscreve no canal, apoia aqui a nossa produção de conteúdo no comentário fixado de todos os vídeos, todas as lives, todas as formas de estar ajudando e colaborando para a manutenção da nossa programação. Valeu, galera, um beijo no coração de todo mundo, tchau, tchau e até a próxima.